Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Estamos estudando o livro de Efésios, do apóstolo Paulo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21 até Efésios 6, no verso 9. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para meditarmos e refletirmos na palavra do Senhor nesta manhã. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, leiamos. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porém, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, registrada, preservada, e que chega até nós neste dia, para que possamos ler publicamente, livremente, e agora refletir sobre os ensinos, para que assim possamos viver dentro da Tua vontade e do Teu querer. Que as nossas mentes
que os nossos corações, que nada venha impedir a Tua palavra de nos esclarecer o propósito pelo qual devemos viver, que é para agradar ao Senhor. Ajuda-nos a esta compreensão nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O tema desta manhã, relacionamentos transformados pelo Evangelho. Vamos compreender de uma maneira cada vez mais profunda a obra da graça redentora de Cristo Jesus em nossas vidas. É necessário que nós possamos entender um paradoxo pelo qual nós estamos vivendo os nossos dias. Infelizmente, existe uma visão extremamente deturpada do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma proposta de espiritualidade em que, se eu frequentar a igreja, eu posso ser um bom cristão. E que ser um bom cristão não vai influenciar as demais áreas da minha vida. Este texto, de uma maneira extremamente profunda, nos mostra esse choque de realidade, que o Evangelho, ele chega para interferir nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos comerciais e no nosso trabalho. O Evangelho, ele não é uma experiência simplesmente distante da minha vida cotidiana. E esse texto começa nos desafiando à compreensão de que precisamos nos submeter a Deus. Observe bem que o que o apóstolo Paulo está propondo é uma revolução dentro da sociedade romana. Em Efésios, ele está desafiando todo o arcabouço de sociedade do Império Romano. No Império Romano está muito bem definido a estrutura de poder, aonde a estrutura está no Estado, um Estado absolutista, um Estado de domínio, e um Estado que todos aqueles que fossem contra o Estado seriam executados por esse Estado. E isso, então, se emplaca dentro da estrutura familiar, aonde, dentro da estrutura familiar, a mulher era propriedade do marido, assim como também os filhos. E que, portanto, então, essa estrutura de poder estaria ali sendo vivida. E no ambiente de trabalho, também os escravos estavam ali como propriedade dos seus senhores. Essa estrutura de poder, à luz da palavra do nosso Deus, ela é quebrada, ela é transformada. E ela é transformada a partir do verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na visão do apóstolo Paulo, agora a hierarquia, só há um Senhor, Cristo Jesus. Se Cristo é o meu Senhor, Ele será o teu Senhor. Se eu entrego a minha vida a Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador e Senhor, então eu me submeto a Cristo e assim nós vamos nos submetendo a Cristo e nessa mutualidade cristã acontece então o livre exercício da fé e da vida em Cristo. A proposta não é mais dominação de poder, mas é amor sacrificial pelo exemplo de Cristo Jesus. Cristo se submeteu à vontade do Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Então, Cristo nos mostra o exemplo de um amor sacrificial,
e que, portanto, eu e você devemos nos submeter a ele dentro desse princípio do amor sacrificial, nos mostrando então agora uma responsabilidade mútua. Dentro da responsabilidade mútua e dessa mutualidade, isso interfere em todas as esferas da vida humana. Porque agora, ao nos sujeitarmos a Deus, nós temos um padrão em comum. Ele é o nosso Senhor. E Ele, sendo o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei soberano. Quem não se submete a Deus não será capaz de se submeter a ninguém nesta terra. A rebeldia se instala no coração humano quando o homem decide guiar os seus passos pela sua própria vontade. Isso se torna rebeldia. E se tornando rebeldia, se torna então pecado. Se tornando pecado, se torna destruição para si próprio, para a sua família e para a sociedade de uma maneira em geral. Todos aqueles que não se submetem a Cristo Jesus não são capazes de se submeter ao próximo. O grande problema é que quando a gente vai para o contexto das nossas famílias, nós somos bombardeados por diversos tipos de ideologias. E diversos tipos de ideologias tentam tirar de nós justamente a visão de que somos servos de Cristo Jesus. Então, a pergunta fundamental deste texto é justamente essa: eu sirvo a Cristo ou não sirvo a Cristo? Para aquele que é pai, se ele serve a Cristo, então ele vai demonstrar o seu amor ao seu cônjuge e aos seus filhos como amor sacrificial. Para a mulher, ela expressará então o seu amor e respeito, porque entende isso ser o padrão de Cristo. Para os filhos, eles então se submeterão à experiência dentro de seus lares, no sentido de que compreendem que esse exercício é um exercício espiritual. Aos senhores e servos, a relação será também assim de submissão. Este princípio norteador da submissão foi tão profundo dentro da visão cristã, que isso realmente fez um colapso dentro de toda a estrutura do Império Romano. Porque a igreja começou a viver isso dentro de um radicalismo. E o radicalismo dentro da igreja é que eles estavam se submetendo a Cristo e cuidando do próximo. Por isso, então, que a sociedade baseada dentro dos princípios cristãos, ela é totalmente díspare das outras sociedades que não são baseadas nos princípios cristãos. Porque os princípios de direito da vida, de direito da humanidade, isso vem da sociedade com os princípios judaicos cristãos. Porque a submissão é a Deus, é a Cristo Jesus. Isso foi tão profundo que veio toda a derrocada do Império Romano, sem a igreja ter que pegar em armas ou lutar de alguma espécie. Ao contrário, pela própria mudança estrutural da fé que essas pessoas começaram a viver, isso foi trazendo impacto para as pessoas que estavam ao redor. Porque agora os maridos viviam dentro dessa esfera de amor, os filhos viviam dentro dessa esfera de amor. As pessoas que trabalhavam viviam dentro dessa esfera de amor. E isso se torna tão profundo, então, que o pai das ciências sociais, Max Weber, ele faz uma análise profunda, mostrando justamente que a sociedade aonde a cristandade se implantou como espiritualidade para se viver, não apenas dentro do templo, mas também na esfera familiar e de seus negócios, essa sociedade possibilitou então uma prosperidade muito maior em toda a esfera da sociedade. Max Weber, então, ele fazendo uma análise, ele diz que realmente as sociedades onde o catolicismo predominava, ou o tipo de religião de domínio e de poder, como islamismo, como confucionismo, elas não prosperaram tanto como nas sociedades protestantes, aonde
tudo o que eles faziam era para agradar a Deus. E nós, quando estabelecemos esse princípio, eu vivo para agradar a Deus, e isso eu vivo como me submetendo ao Senhor, isso faz um ordenamento em toda a esfera da sociedade. E dentro desse ordenamento, a base está aqui, baseado justamente em Efésios capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que isso representa? Isso representa uma mudança. A mudança que se estabelece dentro do nosso ser. Quem me governa agora não sou o eu, o meu ego. Não é isso que me governa. Quem me governa é o meu temor a Cristo Jesus. John Stott nos auxilia dizendo que a submissão cristã não é fraqueza, mas a expressão do amor que se coloca a serviço do outro. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quem não é capaz de se sujeitar à autoridade estabelecida por Deus, não é capaz de se sujeitar a Cristo Jesus. O apóstolo João vai nos ajudar nessa reflexão de uma maneira mais profunda, na sua primeira carta, 1 João, no capítulo 3, 4 e 5. Se você não é capaz de amar ao teu irmão a quem vê e se submeter ao teu irmão a quem vê, você não é capaz de se submeter ao teu Pai que está nos céus. E isso vai se tornando um mote tão profundo que você vai perceber que essa estrutura de reflexão vai se apresentar não apenas aqui em Efésios, vai se apresentar em Filipenses, em Colossenses, vai se apresentar em 1 e 2 de Coríntios, vai se apresentar em Romanos, vai se apresentar no livro de Hebreus, vai se apresentar na primeira e na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A submissão cristã significa o âmago da vida espiritual. Da vida espiritual. Quem não é capaz de ouvir ao teu próximo, não é capaz de ouvir ao próprio Deus. Ninguém aprende a palavra de Deus somente por si. Ninguém. Por isso que a palavra de Deus vem a nós como revelação escrita, como revelação máxima em Cristo e como testemunha dos apóstolos, que chega até nós como registros históricos validados à luz de toda a história da humanidade. Se nós queremos nos submeter a Deus, nós precisamos nos submeter àqueles ao qual Ele os chamou, para vivermos dentro da presença do Senhor. É essa transformação que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Que Jesus mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, o que ele faz? Negue-se. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Esse é o princípio da submissão. Negar-se a si mesmo. Por temor a Cristo Jesus. Onde há humildade, há saúde nos relacionamentos. Submissão significa abrir mão do ego para servir a Deus. Por isso que é incompatível a fé cristã uma vida fora de igreja. É incompatível. Porque a esfera da mutualidade só pode ser vivida no ambiente de fé, de uns com os outros. É mais cômodo e confortável, de fato, vir à igreja. É mais cômodo e confortável nós vivermos assim. E isso me lembra a experiência de um pastor muito querido lá em São Paulo, em que o filho dele marcou um horário com a secretária dele, para que ele pudesse ter um horário reservado com o pai. O irmão atendia na sua igreja, e quando chegou lá, o filho entrou, e o pai chegou um pouco atrasado, como de costume, que sempre lhe era cabível, e ele virou e falou assim, uai, você, meu filho?
porque eu gosto mais do meu papai daqui da igreja do que do meu papai que nunca está em casa. E a grande reflexão é: quem somos nós diante de Cristo? Quem somos nós diante de Cristo? Somos servos dele em todos os ambientes e relacionamentos? Quem somos nós? Percebam que essa pergunta nos persegue na carta de Paulo aos Efésios. Desde o princípio, o apóstolo Paulo nos entra a essa reflexão. Quem somos nós diante de Cristo? Nós somos aqueles que estão se submetendo a Cristo e buscando viver a experiência da fé conforme Ele nos diz. E então ele vem e nos fala da primeira esfera que precisa sofrer impacto em nossa fé. E a primeira esfera é um casamento cristocêntrico. Vamos falar juntos? Casamento, mais uma vez. Houve uma famigerada lei que foi discutida dentro da esfera do Senado brasileiro e recebeu aprovação até daqueles que se denominam de direita e defensores da igreja. Eles votaram a favor dessa famigerada lei, que se tivesse sido aprovada, se eu lesse esse texto e alguém não cristão se sentisse então ferido no seu ego, então eu poderia sair daqui preso. Mas graças a Deus que isso já foi rechaçado dentro da Câmara dos Deputados e provavelmente não sofrerá avanço dentro das câmaras legislativas do nosso país. Mas o casamento cristocêntrico é uma base que precisa ser estabelecida em Cristo. O seu casamento é Cristo no centro? Ou você se submete apenas ao seu ego, ao seu querer? No casamento cristão, essa precisa ser a base fundamental. Então, o apóstolo Paulo está nos chamando a uma relação não de subserviência da mulher ao marido. Não é subserviência, é submissão. No sentido de que esposas sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. A comparação e o efeito é a Deus. A comparação é: eu me submeto a Deus, à vontade de Deus. E vamos ser sinceros, queridos irmãos, se submeter à vontade de Deus não é algo fácil. Ou é para você? Não é. Não é. Nossa vida, nossas experiências, nossos desejos, nossas inclinações, elas são extremamente perversas e nos levam a não nos submetermos a Cristo. Se no primeiro embate que eu tenho da minha fé com Cristo eu não consigo me submeter a Ele, dentro do meu casamento também não haverá isso. O padrão para o homem, liderança, mas não é ordenamento, não é dono, é amor sacrificial. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. A liderança do marido deve ser moldada pela cruz e não pelo domínio. Não pelo domínio, não pelo medo. O amor verdadeiro se manifesta em entrega, nunca em controle. O nosso padrão cultural é um padrão que quer estabelecer controle. Mas o padrão celestial, ele quer estabelecer amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja, então por ela se entregou. E a pergunta para mim e para você é: nós estamos nos entregando assim em nossos lares, em nossos relacionamentos familiares? Porque chega uma hora, queridos irmãos, em que o diálogo,
nós vamos chegar uma vez eu me lembro de uma pessoa que falou isso para mim, não, a gente vai chegar num momento em que a gente vai resolver tudo com diálogo. Aí eu parei, olhei assim e falei, eu vou te ser muito sincero, meu irmão, não é que a sua esposa, você conseguiu convencer a sua esposa, porque está para nascer o homem que vai convencer uma mulher de alguma coisa nessa vida. É que ela simplesmente decidiu aguardar um pouco mais para as coisas acontecerem. O padrão cristão não é um diálogo. O padrão cristão é a submissão. Vamos falar juntos? Cadê, irmãos? Submissão. É difícil? Vamos falar com fé? Submissão. Qual que foi o problema no Éden? Não tinha crise financeira lá, tinha? Não tinha crise financeira. Lá também não tinha problema para dialogar. Conversa livre e franca, não era? Lá também não tinha familiares, né? Não tinha familiares. Não tinha pai de não sei quem, mãe de não sei quem, porque você foi criado assim, foi criado assim. Não tinha. Por que não deu certo? Faltou submissão. Se os nossos corações não se submetem a Cristo, não se submeterão um ao outro. O padrão cristão não é o diálogo, é a oração. Amém, irmãos? Amém? Cristo nos chamou a orar. Orar uns pelos outros. Sabe quantas vezes aparece isso na palavra de Deus? Orar uns pelos outros? Sabe quantas vezes Jesus diz isso? Aparece mais de 36 vezes no Novo Testamento. Orar uns pelos outros. O padrão é oração, não é diálogo. O padrão cristão, para se estabelecer um casamento cristocêntrico, são quando duas pessoas se dobram e se curvam diante da cruz de Cristo e dizem: Senhor, age na minha vida. Amém, irmãos? Você não vai orar, age na vida dele, age na vida dela não, viu? Viu, irmão? Cuidado com isso aí. Cuidado com esse negócio. Isso aí é teologia de confissão, não é isso. Age na minha vida. A oração de Jesus, que é a oração mais poderosa. Faz a tua vontade. Amém, irmãos? O padrão do casamento cristocêntrico, então, ele é baseado na oração. Nunca se esqueça disso. O que a sua família mais precisa de oração. Crente que não ora, querido irmão, vai sucumbir às tentações deste mundo. O que nos vai dar forças para enfrentar os embates da vida, nós vamos ver isso na próxima semana, quando encerrarmos a carta aos Efésios, nós vamos falar de uma maneira mais profunda sobre oração. O terceiro princípio desta manhã, sobre o ecossistema familiar. Agora, então, o ambiente de igreja, o ambiente de família, é um ambiente de honra e de instrução. A responsabilidade é sempre mútua. Pais, não, você pulou. Volta um. Isso. Pais, discipulam com equilíbrio e graça. Não provoqueis vossos filhos a ira. Né? Então, discipulam os filhos. Quem tem que ensinar o seu filho a orar é você, pai. É você, pai. Quem tem que chamar os filhos ao culto doméstico é você, pai.
Filhos respondem com honra e obediência. Se você não é capaz de honrar seus pais, querido irmão e querida irmã, você não será capaz de honrar a Deus Todo-Poderoso. O princípio da honra é um princípio que está muito claro na palavra de Deus. Devemos honrar de todas as maneiras. Honrar por meio das palavras, sim, por meio das atitudes, principalmente. Principalmente. A autoridade dos pais deve ser exercida com amor, não com opressão. A família cristã, então, ela tem uma base centrada na autoridade da graça e da obediência a Deus em amor, como expressão de amor, como expressão de honra, de graça diante de Deus. Queridos irmãos, como que é dentro do seu ambiente familiar? Esse princípio acontece, o princípio da honra. Você honra os seus pais? Você honra a sua família? É muito importante que nós saibamos entender isso. Outra coisa, papai e mamãe. Eu sou amigão. Não, você é pai, tá bom? Você é pai. Outra coisa, papai e mamãe. Não seja carente com seus filhos, não, por favor. Você que oferece amor aos seus filhos. Você que oferece disciplina aos seus filhos. Você que oferece a razão, objetivos aos seus filhos. Se você não faz isso, na escola vai ter algum amigo que vai exercitar isso, algum professor que vai exercitar isso, e que infelizmente fará com que todo o processo educacional e espiritual que você investiu na vida dos seus filhos vá pelo ralo, porque você não quis exercer a disciplina com seus filhos. É você, pai, que ensina o princípio de honra aos seus filhos. É você, pai. É você que fala para o seu filho, vai lá e pede bênção para o seu avô, para a sua avó. Mãe, é você que fala, você já pediu bênção para o seu pai? Pai, você já falou para o seu filho, pediu bênção para a sua mãe? O princípio da honra. Isso se ensina em casa. Isso se ensina com família. O ecossistema familiar precisa funcionar nessa responsabilidade. No ambiente de trabalho, então, na visão natural, nós temos o quê? Nós temos a visão de que existe o patrão e o empregado. E na visão, então, marxista, vem a ideia do mais-valia, de que o patrão, então, está explorando você. Agora, na visão do Evangelho, por isso que o cristão não é de esquerda. Se você é de esquerda, meu irmão, sinto te dizer, não existe um cristão de esquerda. Porque o princípio da palavra de Deus já nos diz isso de uma maneira muito clara. Nós nos submetemos a Cristo Jesus. Amém, irmãos? A Cristo Jesus. Esse é o nosso princípio de fé. O marxismo quer dizer que existe uma luta de classes. Agora, o cristianismo não diz isso. O texto da palavra de Deus não nos diz isso. O texto da palavra de Deus diz assim: você trabalha no local, então você ora para Deus abençoar a vida do seu patrão. Você tem um chefe chato, você ora para Deus abençoar a vida do seu chefe chato. E é tão potente a oração, queridos irmãos. Tinha uma irmã que ela estava sendo perseguida no ambiente de trabalho dela. E aquilo estava trazendo um desequilíbrio para a vida dela, para a família dela. Eu falei para ela: irmã, vamos orar por essa pessoa. Deus vai abençoar. Não, mas eu não quero nem que abençoe, não. Não, Deus vai abençoar. Deus abençoou tanto que a pessoa se converteu. Amém? A pessoa se converteu. A pessoa ajudou essa pessoa a crescer.
Dá para você entender? As nossas armas são diferentes, irmãos, amém? Nossas armas são diferentes. Nossas armas são as armas do Evangelho, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a cristãos. O marxismo, que é a base teórica do pensamento de esquerda, é uma base que quer gerar conflitos. Por isso, então, dentro dessa base teórica, quer gerar conflitos dentro da família, conflitos também dentro da sociedade, dentro dos trabalhos, dentro de todas as esferas. O cristianismo não. O cristianismo é promotor da paz. Amém, irmãos? O cristianismo é produtor da paz. O cristianismo produz paz, produz reconciliação entre os homens. Por isso que dentro da esfera de poder sempre vai ser alimentado frustração e limitações, mas na esfera do cristianismo vai ser o quê? Propósito e adoração, amém, irmãos? Adoração a Deus. Todo trabalho, quando é feito para o Senhor, torna-se um ato de adoração, amém? Todo trabalho. Tudo que nós fazemos. Portanto, o apóstolo Paulo vai nos falar lá em 1 Coríntios 11, verso 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Por isso que quando você está aqui na igreja, isso aqui não é momento de oração, adoração apenas. Esse é um dos momentos, porque adoração e culto na vida do cristão começa quando ele se converte. Amém? A sua adoração começou quando você se converteu. Vai terminar quando? Quando Cristo te recolheu, nós subimos com Ele. Amém? Toda a nossa vida é para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para que Ele receba honra, glória e louvor através de nossas vidas. Se não for para isso, queridos irmãos, eu estou longe de Cristo. Estou longe de Cristo. Seu ambiente de trabalho, por mais que ele seja difícil, é o seu campo missionário. É o local que Deus te colocou para que ali você leve, olha que poderosa essa palavra, para que ali você leve a adoração àquele que merece honra, glória e louvor a Deus. Amém? Me lembro do testemunho do irmão Rafael, quando no batismo dele, ele diz que foi muito impactado com uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de câncer que ele estaria fazendo, e que aquelas pessoas estavam orando, e que antes de iniciar a cirurgia, eles fizeram uma oração lá dentro da cirurgia, e ele falou: eu nem era cristão, mas eu senti que o ambiente ficou diferente. Dá para você entender, queridos irmãos, amém? A sua vida é de Deus, amém? Coloca a sua mão no seu peito, levanta sua mão ao céu e declara isso: a minha vida é do Senhor Jesus, para adorar a Ele, em todos os lugares que eu for. É para isso que nós existimos, para isso que nós existimos, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, queridos irmãos, eu tentei mostrar para os irmãos de uma maneira bem profunda e minuciosa os escritos do apóstolo Paulo, quando ele nos leva à consciência de Deus. O que isso significa? Que Deus precisa estar governando em todas as áreas da nossa vida. Pode passar, Gisele. Deus precisa ser o único Senhor das nossas vidas. Ele precisa receber toda a honra e toda a glória, sabendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, todas as distinções humanas desaparecem. Maridos, esposas, pais, patrões, empregados. Todos nós, um dia, prestaremos conta de nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente em nossas vidas. Deus não está apenas aqui. Deus está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu carro. Quando você vai no supermercado, Ele está em todos os lugares. E aonde você estiver, você está ali
para manifestar da glória bendita do nosso Deus. O que está faltando hoje em dia é os crentes terem essa consciência, pararem de colocar Cristo dentro de uma caixinha de fósforo, de uma estrutura religiosa, e começarem a entender o convite de Cristo Jesus. O convite de Cristo, indo, fazei discípulos. O convite de Cristo é, por onde você for, você é um missionário. Ou como diz Charles Spurgeon, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Que diante de Cristo, o que todos precisam ver, a glória de Deus sendo manifesta através da sua vida. Esse tem sido o seu alvo, esse tem sido o seu propósito. Vamos aplicar isso nesta manhã. Primeiro, submissão diária. Pratique submissão mútua nas pequenas decisões do seu dia a dia. Pratique. Submissão mútua. Pai, é isso que tu queres que eu faça? A conversa dos cônjuges deveria ser: vamos fazer isso. Se existe alguma dúvida, vamos gastar mais um tempo em oração. Os filhos, pais, vamos fazer isso. Buscando sempre diante do Senhor submissão diante de Deus. Casamento sem ego. Substitua a necessidade de controle por uma postura de serviço, de servir o teu próximo, de cuidado do outro. Dentro do seu ambiente familiar, no ecossistema doméstico, invista intencionalidade na formação espiritual da sua família. Intencionalidade espiritual. Intencionalidade. Pai e mãe, é você que tem que perguntar para os seus filhos: vocês estão lendo a Bíblia? Você está orando, meu filho? O que você aprendeu na palavra de Deus? Você está tendo alguma dúvida na sua vida espiritual? É lógico, essa geração é monossilábica. É lógico, essa geração não quer. Eles estão sendo doutrinados pelas redes sociais, pelos filmes, pelos professores, a romperem o nosso espaço de comunicação com os nossos filhos. Não caia nessa teia, corte essa teia em nome de Cristo Jesus, amém? Pai e mãe, procure conversar com seu filho todos os dias, desde a tenra idade. Pergunte para ele como foi a aula. Você chupou um picolé? Está gostoso? O que você gostou? O que você sentiu? Essa pergunta é extremamente poderosa, desde a tenra idade. O que você sentiu? Como você está se sentindo? Invariavelmente, se for menina, uma hora vai chorar, e vai dizer, e vai se abrir. Mas se você desistir no meio dessa jornada, ela vai se fechar e vai se afastar do seu coração. Não permita isso. Não permita isso. É você, pai, é você, mãe, que tem que pegar o espanador todos os dias e tirando as teias. Não é bronca, é diálogo. É conversa. É trazer o coração dele para dentro do seu coração. E se ele chorar, é você chorar junto com seu filho, junto com a sua filha. Excelência ocupacional. Execute seu trabalho com a máxima excelência, como uma oferta ao Senhor. Você não está trabalhando para o outro, você está trabalhando para Deus, amém? Amém, irmãos? Todo trabalho é para a glória de Deus, amém? Então levanta sua mão ao céu, coloca a mão no teu coração e diz assim: o meu trabalho será fruto de adoração ao meu Deus. Por último, autoridade, auditoria divina. Lembre-se diariamente,
você presta contas a um Deus que não faz acepção de pessoas. O Evangelho está transformando seus relacionamentos, meu querido irmão. O Evangelho transforma os seus relacionamentos. Você ama como Cristo amou. Você serve com humildade, ou com orgulho, ou com soberba. Você honra com sinceridade. Você trabalha por um propósito eterno, ou você está trabalhando apenas pelo metal dessa terra? O metal dessa terra vai ficar aqui, mas pelo propósito eterno você vai levar para o céu. Eu quero levar minhas filhas, os meus genros, os meus netos, todos eles eu quero levar eles para o céu. E Deus vai me dar a graça e a misericórdia de ver todos eles no céu. Como eu quero que cada um de vocês também passe a vida eterna de vocês com Cristo Jesus. Que nenhum se perca. Que ninguém de vocês se perca. Que os seus filhos, que os seus familiares, que todos eles venham amar a Cristo Jesus e viver para Ele. Porque essa é o maior presente, viver para Cristo Jesus. E todos aqueles que vivem para Ele, não se decepcionam em nada nas suas vidas. Não se esqueça, o apóstolo Paulo está pregando dentro de uma prisão, está escrevendo dentro de uma prisão, e ele está dizendo para todos que ele vive com consciência de quem é o Deus dele. Quem é Deus para você? Ele é o teu galardoador. Ele é o teu abençoador. Ele é o teu protetor. Ele quem cuida de você. Antes mesmo que você venha pensar, Ele já está dando ordem aos anjos dele a respeito da sua vida e da sua família. Viva para Ele, e o impacto de nossas vidas transformará esse mundo, em nome de Jesus. Você aceita esse desafio? Fique em pé comigo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e oremos humildemente diante dEle. O que Deus te desafiou nesta manhã? Qual é aquele momento que Deus te desafiou a uma mudança de vida hoje, a um desafio hoje espiritual? Peça força, graça e direção dEle, para que Ele te instrumentalize a ser um verdadeiro servo de Cristo Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã nos colocamos humildemente diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a nos submetermos inteiramente à Tua palavra. E aquilo, ó Deus, que está em nós, que precisa ser transformado e modificado, o Senhor nos livre, o Senhor nos liberte, o Senhor nos transforme. Queremos ser, ó Deus, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, e tudo que viemos a fazer e a empreender, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos, ó Deus, rogar por nossas famílias, por cada lar, para que, ó Deus, possamos aprender a viver uma profunda experiência de amor contigo em nossos lares. Que os nossos filhos tenham uma verdadeira fé inspirada, ó Deus, a partir do nosso exemplo e de nossas vidas. Que os nossos, ó Deus, entes queridos, todos, ó Deus, possam um dia dizer e proclamar que são servos do Senhor.
Abençoa, ó Deus, todo o trabalho e obra das mãos do teu povo. Que nós sejamos verdadeiros, ó Deus, artesãos do Senhor, da glória do Senhor, do derramar do Senhor. Que a nossa vida te glorifique, te exalte e se manifeste em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que promovermos. Que nada, ó Pai, e ninguém nos afaste dos teus caminhos, mas que nossas vidas sejam reflexos da tua glória neste mundo. Que nossas vidas brilhem a tua luz por onde formos. Toma as nossas vidas nesta hora. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória. E que nossos lares sejam verdadeiros locais de louvor e adoração ao Senhor. Assim que oramos a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz: amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Bom almoço a todos. Continuamos à noite, às 18h30, com a cantata das crianças. Que você chegue mais cedo, tá bom? Traga convidados. Venha ouvir o perfeito louvor hoje das nossas crianças, louvando ao nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.